Bastou a reforma tributária começar a andar e alguns indicadores econômicos darem sinais de melhora para já ter gente dizendo que Haddad será o sucessor de Lula. Nesse episódio da Mosca, a gente avalia se isso é real ou apenas uma conversa sem sentido por enquanto. Para isso, pensamos em alguns exemplos do passado, no papel do tempo para a política, nos outros presidenciáveis que integram o governo e, claro, onde fica Lula nessa história toda. Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Vamos voltar um pouco no tempo, lá para o começo de 2022. Quem na sua cabeça era candidato à presidência da República naquele ano? É possível que você nem lembre, então para ajudar eu vou pegar uma pesquisa de dezembro de 2021 feita pelo Datafolha. Naquele levantamento apareciam Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Aldo Rebelo e Felipe Dávila. Desses nomes participaram da eleição Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet e Felipe Dávila. Os outros foram perdendo espaço pelo caminho. Naquela mesma ocasião, muita gente não acreditaria na chance de Alckmin ser candidato a vice de Lula. Posição oficializada em meados do ano passado e que foi uma enorme mudança no tabuleiro político. Inesperado, para dizer o mínimo. Bom, Lula, uma vez eleito, colocou em seu ministério alguns nomes que poderiam muito bem entrar em uma disputa para o Planalto. O próprio Alckmin e Simone Tebet, que eu já mencionei, mas também Haddad, Flávio Dino e Marina Silva. Aliás, verdade seja dita, não precisa entrar para o governo como presidenciável para ter chances. Basta ver o caminho de Dilma Rousseff, que de ministra desconhecida acabou ganhando 2 eleições presidenciais. A estratégia política, o marketing e a maneira como uma figura é forjada contam nesse caso. E claro, há outros exemplos. Alguns antigos. Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente com as bênçãos de Getúlio. Isso lá na década de 1940. Fleury foi eleito governador como sucessor de Quércia, na década de 90. Mesma década em que Pita foi forjado por Maluf e acabou na prefeitura de São Paulo. Kassab foi ajudado por Serra para ser eleito prefeito em 2008, assim como Haddad deve a Lula sua eleição para o mesmo cargo 4 anos mais tarde. Faz parte então do jogo político pensar mais adiante para ver quem tem chance de assumir algum cargo. O problema é que a política não é matemática. Um candidato fortíssimo hoje pode ser facilmente atropelado lá na frente, seja por outra candidatura, seja por algum problema com o governo, seja até pela mudança do eleitorado. Ou seja, é cedo para dizer quem tem ou não tem chances em 2026. Porém, a gente pode falar do presente e ver como algumas coisas mudaram nesses poucos meses de Lula 3. A primeira coisa é o papel dos ministros presidenciáveis que eu citei agora há pouco. Lula nomeou algumas figuras para compor seu governo que, sem dúvida, poderiam de um jeito ou de outro fazer sombra para ele próprio. Simone Tebet conquistou parte do eleitorado, ainda que alguns talvez não vejam com bons olhos ela no governo petista. De todo modo, ela saiu da eleição em 2022 maior do que entrou, para usar aí uma expressão comum. Nesses primeiros meses de gestão, porém, não está lá com muita visibilidade, né? O mesmo parece acontecer com Marina Silva. Ela era uma senadora reeleita quando aceitou ocupar o cargo de ministra do Meio Ambiente em 2002. Após desavenças com o governo, saiu e foi tentar voar sozinha. Foi terceira colocada nas eleições de 2010 e 2014, mas teve só 1% dos votos em 2018. Resultado de nanico. Colocada de novo na pasta, que elevou seu nome a presidenciável lá atrás, Marina anda meio apagada atualmente. Flávio Dino, por outro lado, é um nome que cresceu nesses últimos meses, penso eu. Ganhou mais projeção com 8 de janeiro, porque daí em diante a pasta da Justiça teve uma atenção maior, sendo um nome para prestar atenção. E Haddad, que começou contando com antipatia ou descrédito de empresários, de parte do chamado mercado, de alguns eleitores, deu uma guinada recentemente ao conseguir fazer andar algumas pautas que pareciam difíceis de caminhar, mesmo que isso não seja o suficiente ainda. Dia desses, aliás, vi até gente que se dizia bolsonarista falando bem do ministro. E aí vale aquela máxima. É economia, estúpido. A frase que você provavelmente já ouviu foi cunhada em 1992 pelo economista e marqueteiro James Carville.
Naquele ano, o democrata Bill Clinton se lançava contra a reeleição do republicano George Bush, pai, e a frase "é a economia estúpido" se referia à percepção correta de que os norte-americanos votariam pensando mais na crise econômica, nos preços altos e no menor poder de compra do que pensando no desenrolar favorável aos Estados Unidos da Guerra do Golfo. Pois bem, o tal marqueteiro estava certo, e desde então a famosa frase sintetiza essa ideia de que, no fundo, o peso da economia acaba fazendo muita gente decidir pelo candidato A e não pelo candidato B. Por essa lógica, Haddad, estando na frente do Ministério da Fazenda, teria um trunfo para se cacifar como presidenciável se os sinais econômicos melhorarem. Ok, pensando que tudo funcione bem e a economia de fato seja o carro forte do governo, colocando Haddad em vantagem sobre os demais, há uma pergunta que muda tudo isso. O que Lula fará em 2026? Ele disse que não seria candidato à reeleição. Biden, lá nos Estados Unidos, também era considerado um presidente de um mandato só. E lá vai ele tentar outra vez. Lula terá em 2026 uma idade próxima de Biden hoje. Será que ele se sentirá apto a tentar mais um mandato? Será que até lá surgirá candidato para fazer frente a ele? Será que uma economia fortalecida não pode favorecer mais Lula do que Haddad? Afinal, é o governo do presidente e não do ministro? Enfim, não dá para saber ainda. Como diz outra máxima dita por Magalhães Pinto, política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou. Fato é que, de um jeito ou de outro, depois que a mosca azul pica os políticos, eles não querem mais largar o poder. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.